Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Como o Senhor é bom. Irmãos, hoje é o último dia da série do ano nosso. É o último dia que nós vamos falar sobre santidade. Agora, outubro, nós já começamos a nos preparar para a conferência que vai ser no dia 31, 1 e 2. Dia 31 de outubro começa a nossa conferência aqui, conferência anual. Nós vamos falar esse ano sobre oração, né? E nós estaremos falando sobre oração. E hoje é o último dia da série do que a gente está falando sobre santidade. Quem esteve conosco no ano todo viu que foi um ano bem apertado nesse tema. Foi um ano onde nós ministramos muito, trabalhamos muito a respeito da santidade, da vida como igreja, de viver segundo a vontade do Senhor. Acredito que nós crescemos muito também. Acredito que nós somos bem direcionados a essa palavra, santidade na família. Quantos lembram da série na família? Falamos de muitas coisas aqui. Estamos terminando o ano. No outubro, setembro, nós falamos sobre cuide-se. Cuidado com o corpo, cuidado com a alma, cuidado com o espírito, semana passada. E hoje eu quero encerrar essa série falando sobre o tema pequei. E agora? Ainda bem que essa igreja ninguém peca. Mas se, porém, entretanto, você pecar, essa palavra serve para você, né? Ainda bem que aqui ninguém peca, nós somos selecionados aqui por um povo que não peca, né? Acabamos de pecar, né? Aquele que diz que não tem pecado, né, acaba pecando. Essa semana eu passei uma semana bênção. Fiquei uma semana em Belo Horizonte. Fui para o CPL 2025. Quem já ouviu falar de CPL? Conferência de Pastores e Líderes. Eu fui buscando uma coisa e encontrei outra. Você já viu quando você fala assim, eu acho que eu estou no lugar que eu fui para o negócio. Ô Breno, eu vi o que era martelada. Martelada, tinha lá um negócio lá, às tardes, 4 horas da tarde, martelada, com o pastor Jeremias Pereira. Gente, perguntei pro Breno, será que é isso? O Breno pesquisou na internet o que é martelada, né? Tal. É martelada, Breno. Era a hora que ele descia o martelo dos pastores que estavam lá sentados, né? Então, sim, foi uma conferência muito boa. O tema foi Pastoreai, o ministério íntegro e eficaz. Eu fui achando que eu ia aprender como pastorear vocês, mas eu saí entendendo sobre o tanto que eu preciso ser pastoreado. O tanto que o pastor precisa ser cuidado, o tanto que o pastor precisa ser pastoreado, o tanto que o pastor precisa conhecer você mesmo, e dentre outros, né? Falou do ministério íntegro e eficaz também, lógico que tocou no assunto do pastoreamento da igreja, e foi uma benção, ainda mais porque eu estava sozinho, irmão. Aí eu recebi as porradas e ia para onde? O quarto sozinho, não tinha ninguém para conversar, não tinha nada para fazer, só eu e Deus ali, né? E o Senhor ministrando, foi uma benção. Eu creio que nós teremos muitos frutos disso. O Senhor vai nos direcionar bastante, como direcionou, né? Conheci o pastor, como é que chama lá o pastor, gente? Eu sou desse jeito. Como é que chama, Sanara, o pastor? Não, o pastor Vitão. Hã? Ele estava, quem? A Sará não estava, né? Mas não sei. Depois eu trago o nome para vocês. É o pastor que está lá em Marandiba, aonde o pastor Vitor foi fazer missões. O pastor Vitor estava com a gente aqui. Eu conheci ele, tive o prazer de almoçar com ele. Pensa, irmãos,
um homem de Deus, deixou tudo, né, para poder servir lá no Pernambuco, onde ele trabalha hoje. Só na região dele tem 34 aldeias indígenas e de quilombolas. Dessas 34, mais de 25 não tem contato nenhum com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, homens que entregam a sua vida pro deserto, por nada, para poder servir ao Senhor, né? O pastor Vitor está indo para lá agora em novembro. Esse pastor, vou lembrar o nome dele, ele vai passar por uma cirurgia agora, e o pastor Vitor vai assumir ele lá, vai ficar lá por um ano cuidando desse povo também, né? Então é mais um missionário para a gente poder ajudar, para a gente poder ofertar na vida deles, cuidar. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos abençoar para a gente poder ofertar, amém? Né? Então, sim, foram tempos maravilhosos, tempos de muita ministração, onde o Senhor falou conosco. Eu creio que vai ser bênção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 51. Hoje é uma palavra bem pastoral, é uma palavra bem direcionada. O mês de outubro, como esse é o 5º ano nosso, cada domingo eu vou trazer uma palavra das conferências que já aconteceram. O Breno deu essa ideia, né? Então, todas as conferências que já aconteceram, foi na reunião do ano passado. Hã? Foi o Luiz? Achei que foi você, Breno. O Breno tá aqui, não foi eu não. Então, se for o Luiz ou o Breno, não lembro quem deu essa dica de trazer em outubro uma mensagem de cada conferência que a gente fez. Então, vou trazer os próximos domingos, cada domingo, uma releitura das conferências que a gente já fez aqui. Vai ser bênção em nome de Jesus, não falte. Você vai ouvir falar um pouquinho. Você vai estar relembrando aí o que aconteceu nos nossos últimos 4 anos. Então vai ser bênção. 51, versículo 1. Diz assim, Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão de condenar-me. Versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde-me no rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito pronto, com o espírito pronto a obedecer. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Que a tua glória, teu amor e o teu favor esteja sobre nós, que possamos ser ministrados pelo Senhor, possamos ser abençoados pelo Senhor nessa noite. Limpa-nos, Deus, de todo pecado, de tudo aquilo que cometemos contra o Senhor. Nos ajude a viver conforme a sabedoria do Senhor, conforme a glória e a graça do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós já deparamos com uma queda, com um pecado que cometemos. Todos nós já caímos, todos nós já sofremos. O pecado ele pesa a nossa mente, o pecado ele pesa os nossos corações, nos enche de culpa.
Quem que já se sentiu culpado por causa de um pecado que cometeu? Todos nós. O pecado dá uma sensação de distanciamento de Deus. É ou não é? Quando a gente peca, a gente fala assim, nossa, será que Deus me ama? Será que Deus me quer por perto? Será que tem chance para mim? Será que tem jeito? Muitos de nós, quando nós pecamos, nós dizemos assim, agora, o que eu faço? Será? Será que Deus me quer de novo? Irmãos, tem pecado que são pecados mais leves, que talvez nós cometemos com a gente mesmo, mas tem pecados que são pecados mais pesados, nós cometemos com os outros, nós precisamos consertar, nós precisamos ajustar os erros que cometemos, e isso vai tudo pesando no nosso coração, vai tudo tirando de nós a vontade, às vezes, de viver. Nós nos escondemos de Deus. Pensa Davi peca, Davi comete adultério, Davi comete assassinato. Pensa em Adão e Eva, quando pecam, se escondem de Deus, saem da presença de Deus. Irmãos, o que faremos depois que pecamos? O que devemos fazer aonde habitou o pecado, aonde habitou a injustiça, aonde habitou os nossos próprios desejos? A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós pecamos, à luz da palavra de Deus, que nós devemos reagir. Nós devemos nos levantar e nós devemos olhar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Mesmo em pecado, nós devemos ir para a presença de Deus e não ficar caído. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que o pecado não é o fim, amém? O pecado não é o fim para a nossa história. Fim depende do que nós fazemos. A tendência nossa é, já que eu pequei, vamos descambar então. Já que eu estou no lamaçal, como é aquela frase do porco? Quanto mais o porco suja, mais é que é sujar, não sei como é que é. Tem uma frase do porco, né? Quanto mais o porco se lambuza, mais sujo ele quer ficar. Tem um negócio assim, depois vocês acham aí que tem uma frase assim. Não é assim. Deus não nos chamou para isso. A primeira coisa que Deus espera de nós é que nós devemos reconhecer o pecado. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32. Um pouquinho para trás aí. Nós precisamos reconhecer e confessar o nosso pecado. A primeira coisa diante do pecado não é desistir da vida. Não é desistir da obra de Deus, do chamado de Deus, da nossa família, da nossa casa. Por quê? Porque o pecado ele quer fazer isso conosco. Mas Deus chama para cada um de nós reconhecemos o nosso pecado. Reconhecer o pecado e confessar o pecado é a primeira coisa que eu e você nós devemos fazer. O diabo não quer que confessamos nosso pecado. Por quê? Porque quanto mais nós não confessamos nossos pecados, mais na mão de Deus nós estamos, mais na mão dele nós estamos, sem perdão. O diabo não perdoa, o diabo acusa. Mas quando nós confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa. É isso que nós precisamos entender. E é isso que Davi diz no Salmo de número 32. Versículo de número 3, olha o que diz. Vamos ler o 1. 32, 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de terra seca ou em tempo de seca. Versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Irmão, nós estamos falando de um homem aqui, Davi que pecou, Davi que escondeu o seu pecado.
de ter deitado com Betseba. Davi, que tinha pecado contra um dos seus soldados, ainda manda matá-lo. Irmãos, pecado você não pode esconder. É isso que Davi está dizendo, é isso que o texto está dizendo para nós. Enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu calei, enquanto eu guardei dentro de mim, enquanto eu fiz segredo disso, isso me sufocava. Isso me prendia, isso não me deixava vencer, isso não me deixava fluir. Irmãos, onde nós escondemos? Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei o que você tem escondido, eu não sei a vergonha que você carrega, mas uma coisa eu te falo, você não pode esconder os seus pecados, principalmente diante de Deus, principalmente diante do nosso Senhor, do nosso Criador. Eu aprendi na minha vida, como cristão, como crente, que pecado tem dia, tem hora e tem local. Irmão, confessar pecado diante de Deus não é chegar à noite e falar: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Seria tão fácil. É falar: Senhor, hoje eu menti. Senhor, hoje eu sou assim. Tem dia que eu chego diante de Deus, irmão, e falo assim: Senhor, eu sou tão cachorro, vagabundo. Senhor, como é que eu cometi esse pecado? Tenho vergonha de Ti. Nós temos que abrir o nosso coração, irmão, porque o pecado, é o que Davi está dizendo aqui, no versículo de número 3, ele dizia que o meu corpo definhava de tanto gemer. Irmão, aqueles que escondem pecado, a culpa gera ansiedade, insônia, angústia, tristeza, estresse. Quantos de nós estamos vivendo esse sufoco de vida, esse aperto de vida, trazendo doenças sobre nós, por não confessarmos os nossos pecados, por não falarmos, por não entregarmos ao Senhor a nossa culpa. Irmão, o que eu quero dizer para você nesse dia, você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te quer, você tem um Deus que quer ouvir a sua voz. Confessar o pecado, no versículo de número 4, Davi diz assim: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Irmãos, nós sabemos que Deus não ama o pecado, nós sabemos que Deus não habita com o pecado, e nós escondemos de Deus os nossos pecados, e aquele negócio vai pesando sobre nós. Quem já teve essa sensação de esconder de Deus o pecado e você falar assim: olha, eu estou errando contra Deus? Davi sabia o que ele fez, Davi sabia o problema que ele estava enfrentando, ele estava escondendo de Deus. Não esconda de Deus, irmãos, não esconda de Deus. Abre a sua boca, fale com o Senhor, abra o seu coração. Deus sabe que você é pó, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós não vamos conseguir todas as coisas. Deus espera de nós uma confissão. Deus espera de nós chegar diante dele e falar: Senhor, traz sobre mim a tua luz, a tua palavra. Traz sobre mim a verdade do teu amor. Porque a mão de Deus, quando pesa, ela não pesa por ira. A mão de Deus, quando ela não pesa para matar. A mão de Deus, quando ela pesa sobre nós que somos filhos, ela pesa para correção. O amor de Deus está trazendo à sua consciência, ao seu coração, o peso do pecado. Por quê? Porque Deus quer te corrigir. Deus quer te trazer para a presença dele de novo. Deus quer te trazer para a glória dele de novo. Deus quer relacionar com você. Deus está te chamando: filho, vem. Filho, vem. Por quê? Porque quando você vem, as suas transgressões são perdoadas. O seu corpo se torna leve. É diferente, irmão, caminhar de alguém perdoado e de alguém
em pecado. Sabe? Nós não podemos ser como Adão e Eva, que tentaram se esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos tentar resolver os nossos problemas sozinhos. Quando Deus te chamar para um dia de relacionamento, vai. Não se esconda, não faça roupas de folhas para você. Deus, em sua graça, venha ao nosso encontro. Ele vai nos perdoar e vai providenciar vestes adequadas. Deus está aqui para nos perdoar essa noite. Sabe, irmãos, esconder os nossos pecados é a mesma coisa de alguém que está com uma infecção difícil de ser tratada. E aquela dor vai só aumentando e coloca faixa e amarra e aquele cheiro e tenta esconder. Não vai ao médico, não procura um médico. Negar o pecado ou negar a confissão é tentar esconder uma ferida infeccionada. É tentar achar que por esconder vai dar certo, vai resolver o problema. Nós devemos confessar o nosso pecado, mostrar as nossas feridas. Quando o médico coloca a mão na ferida, quando o médico faz aquela raspagem daquela ferida, é para cura. Muitas das vezes Deus terá que fazer raspagem em nós. Confessar o pecado. Sabe aquela raspagem, irmão? Quem já confessou pecado chorando? Além de mim. Chorando. Coração apertado. Só você e Deus. É Deus raspando a ferida. É Deus tratando. É Deus cuidando. Porque o pecado escondido, ele vai nos escravizar. Todo pecado escondido te faz um escravo. Todo pecado escondido te faz cativo. Você não consegue sair, você não consegue se libertar, você não consegue viver de acordo com a graça de Deus. Pequei e agora? Confesse o seu pecado. Se foi com Deus, confesse com Deus. Se foi entre você e Deus. Se foi entre você e alguém, seu marido, esposo, pai, mãe, irmão, irmã, amigo, parente, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Abra o seu coração. Se foi com uma pessoa, não sei como essa pessoa vai reagir, mas abra o seu coração, peça perdão, resolva isso na sua vida. Porque isso está te matando. O pecado que nós não queremos consertar com o outro é igual a gente tomar um veneno achando que é o outro que vai morrer, quando de fato nós estamos morrendo. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de aparência, uma vida que aparentemente está normal, sabendo que talvez os nossos ossos estão envelhecidos, esmagados. Nosso corpo está mal. Quando Davi fala de ossos, olha, o pecado acabava com os meus ossos. Davi está falando assim, o pecado está acabando com o meu interior. O pecado está acabando com quem eu sou. O adultério que eu cometi, o assassinato que eu cometi, está acabando comigo, está me destruindo. Deus não nos quer assim. Deus não quis tanto que Davi ficasse assim, que Deus mandou um profeta. Deus teve que mandar um profeta para falar com Davi. Davi não estava um pouco aí. Até ele entender que aquele cara que cometeu aquele pecado era ele. A pergunta que deixo para nós essa noite é: você prefere que o profeta venha ou que você vai primeiro? Nós temos a oportunidade, irmãos,
diante de um Deus que perdoa, que sara, que transforma, que muda. Sabe? A primeira coisa diante do pecado, quando a gente pecar, nós não podemos fugir. Nós não podemos nos esconder. Nosso Deus é um Deus que nos ama. Nosso Deus é um Deus que nos quer. Nosso Deus é o Pai do Filho pródigo. O Pai que está de braços abertos para nos receber. Nosso Deus é um Pai de amor. Nosso Deus é um Pai que nos ama, que quer nos curar, que quer trocar nossas vestes, que quer nos colocar uma sandália nos nossos pés, que quer colocar um anel nos nossos dedos. O nosso Pai é um Pai que nos recebe. O nosso Pai é um Pai que faz festa diante dos céus. Existe perdão para todos, amém? Atos capítulo 3, versículo de número 19. Olha o que Pedro está dizendo aí. A segunda coisa que nós precisamos fazer, a primeira é não esconder, a primeira é reconhecer o nosso pecado, é ir para a presença de Deus. A segunda coisa que nós devemos fazer é o que o apóstolo Pedro está dizendo aí na sua pregação. Ele diz o seguinte, Atos 3:19: arrepende-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, irmãos, o que Pedro está pregando aqui para a multidão é dizendo o seguinte: olha, arrepende-se. Na palavra metanoia, de mudança de pensamento, de transformação, de mudança de mente. Mude a sua forma de viver. O arrependimento que o Senhor espera de nós é uma mudança. O arrependimento que o Senhor espera de nós, o que Pedro está dizendo aqui na sua pregação é: olha, filho, aproxime-se de Deus com arrependimento, com desejo de mudança, com desejo de não querer fazer a mesma coisa. O próximo passo nosso diante do pecado é: volte-se para Deus com desejo de mudança. Volte-se para Deus arrependido, volte-se para Deus mudando a sua trajetória de vida. É isso que Deus espera de nós, é assim que Deus quer nos receber. Tem oportunidade para nós, tem chance para nós quando? Quando voltamos para Deus, quando nos voltamos para Deus dizendo: Senhor, eu quero. Quantos querem ter sua mente mudada? Quantos querem chegar diante de Deus arrependidos? É isso que Deus está nos chamando nessa noite, é isso que Deus espera de nós. Olha, meus irmãos, convertam-se. Convertam-se do seu pecado. Pequei agora. Agora que você pecou, arrepende-se. Lembra que você não pode esconder e vem para mim. Vem para a minha presença, porque na minha presença eu posso curar a sua vida, eu posso transformar você, eu posso apagar os seus pecados, eu posso trazer de novo aquilo que você era, eu posso mudar a sua história. Isso é Deus. Deus nos dá um convite de arrependimento. Deus não está dizendo para nós o seguinte: olha, sai daqui, vai embora. O que tem que ir embora é o diabo, irmão. O que tem que ir embora é as tentações do maligno. Você tem que ficar. Você lembra quando Pedro negou Jesus? Você lembra quando Pedro chegou diante de Jesus e disse assim: Jesus, não faz isso não, para que você vai morrer? Para que você vai se entregar? Para que você vai morrer por nós? Jesus diz o que para Pedro? Afasta de mim, quê? Afasta-se de mim, Satanás.
Sabe o que é interessante? Que Jesus está dizendo assim, Satanás afasta, Pedro fica. Em momento nenhum, Jesus disse, afasta de mim, Pedro. Jesus estava expulsando o que estava fazendo Pedro pecar. Jesus estava expulsando o que estava fazendo Pedro desviar o foco. Nos arrepender é dizer, é Deus nos chamando, falando assim, olha, quando você vier, esse pecado vai sair de você. E você fica, e você vai ser tratado, e você vai ser transformado, e você vai ser mudado. Sabe, existe uma grande diferença, nós sabemos disso, entre arrependimento e remorso. Isso é um caso clássico na Bíblia, que se você já tem mais de 2 anos de igreja, você já ouviu, a respeito de Judas. Judas, ele teve um remorso. Judas, quando ele nega Jesus, ele viu que ele fez coisa errada, ele viu que ele pecou e que ele entregou o Senhor, bate uma tristeza no coração dele, ele pega as 30 moedas, joga de volta o povo que deu para ele e vai embora. A palavra de Deus é bem clara e diz que Judas não se arrependeu. Tanto é que ele foi um pouco mais à frente e suicidou. Diferente de Pedro. Pedro, após ter negado Jesus, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, e o galo cantou 1, o galo cantou 2, e Pedro nega Jesus, e o galo canta a 3ª, e Pedro volta a fazer o que fazia. Pedro não. Pedro, quando ele vê Jesus de novo ali na praia, engraçado que Pedro volta a pescar. Olha só que interessante, o que Jesus fez para trazer Pedro de volta. Pedro volta a pescar, não pega nada, Jesus manda ele jogar a rede, como da primeira vez. Quantos lembram da primeira vez do milagre? E as únicas 2 vezes que a Bíblia diz que tinha um braseiro do lado, que tinha preparado um braseiro, Jesus estava assando um peixe no braseiro. A única outra vez que diz sobre braseiro foi ao lado do braseiro que Pedro negou Jesus 3 vezes. Os 2 cenários, do primeiro encontro da negação, e Pedro vê aquele cenário todo e Jesus volta, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, Senhor, você sabe que eu te amo. Não é desse jeito. Sabe, irmãos, o que nós entendemos aqui nesse momento é que remorso é só uma dor emocional. Remorso são lágrimas de crocodilo. Não sabe por que das lágrimas de crocodilo? Alguém sabe por que das lágrimas de crocodilo? Eu ouvi, eu achei interessante. Toda vez que o crocodilo está de barriga cheia após comer a sua presa, ele cai uma lágrima no olho dele, ele chora. Aí por isso a frase, lágrimas de crocodilo. Você comeu sua presa, depois você chora que está de barriga cheia. Isso é lágrimas de crocodilo. Eu falei, olha, não sabia disso. Então, não adianta. Eu me arrependo, mas eu vou lá, choro, e depois eu estou cometendo os meus pecados. Eu nem luta eu tenho. Eu nem conhecimento da palavra de Deus eu tenho para poder buscar arrependimento. Sabe, irmãos? Arrependimento envolve uma dor verdadeira. Eu imagino Pedro, irmão, voltando do caminho. Pedro voltou 15 quilômetros a pé da cidade que ele estava, onde ele negou, para a pesca. Não tinha cavalo, irmão, não tinha nada. Voltou 15 quilômetros a pé andando. Pensa a mentalidade de Pedro, chorando pelo arrependimento, triste. Sabe, arrependimento, quando gera essa dor pelo pecado, a mudança de vida, a mudança de história. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha que interessante, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz
morte. Se entristecer diante de Deus por causa do pecado, se entristecer diante de Deus por causa de uma vida errada, isso produz vida. Talvez é isso que Deus tem nos chamado nesses dias. Olha, se arrependa pelos seus pecados, porque se você se arrepender pelos seus pecados, vai ter vida para você. O mundo, a alegria do mundo produz morte. A tristeza do mundo é remorso, porque estou triste hoje, estou com problema hoje, briguei na festa, bebi demais, amanhã eu vou fazer tudo de novo. Irmãos, o que Deus está nos chamando é para esse arrependimento verdadeiro, profundo, espiritual. É importante a gente entender aqui nessa noite que os nossos pecados ofendem a Deus. Deus é misericordioso, não tem problema. Irmãos, os nossos pecados atacam a Deus. Atacam diretamente a pessoa de Deus. É uma ofensa contra aquilo que é santo. Sabe? Davi, no Salmo de número 51, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi diz assim: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra você. Abandonar o pecado é cortar os laços, é mudar de atitude, é cortar nas raízes aquilo que precisa ser cortado. Sabe, nós precisamos entender que dizer não ao pecado é cortar tudo aquilo que nos faz pecar. Irmão, se o que está te fazendo pecar hoje são seus amigos, corte suas amizades. Se o que está te fazendo pecar é o celular, corte o seu celular. Compra um Nokia 3820. Não existe mais não, né? Aonde que acha? Compra. Como é que é aquela música do tijolão? Tem um sertanejo aí do tijolão, né? Que o rapaz vai comprar um tijolão. Tem um tijolão aí, porque não queria ver mais as fotos da pessoa lá. Compra um tijolão para você, irmão. O que te faz pecar? Corta essas raízes. Se você tem problema com mentira, corta, fala a verdade. Fala a verdade. Vai ser um super sincero, né, irmão? Tem coisa que você tem que... Fale a verdade sempre que te perguntar. Tô bonito? Lindo, irmão, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, não estou falando disso, né? Mas eu estou falando, se você tiver que falar mentira para vender, não venda. Se você tiver que falar mentira para conquistar algum lugar, não faça. É melhor, eu gosto de falar a verdade, porque quando você fala a verdade, você quebra o outro de te xingar. Às vezes o patrão vem sabendo que você não fez, aí o patrão quer vir você falar, inventar qualquer coisa para ele te... Se você chega para o patrão e fala assim: olha, não fiz, você me desculpa. O assunto acaba, gente. Me desculpa, até amanhã eu resolvo isso para você, tal, não fiz, embolei aqui, me desculpa, não fiz. O assunto acabou. Se a sua mulher vier falando com você, quer brigar, irmão. Quer brigar, uma coisa que você não fez, você sabe que você não fez e ela também sabe que você não fez. Não adianta mentir, você fala assim: não fiz não, amor, vou fazer daqui a pouco. Acabou, não tem briga, não tem nada. Mas a mentira, nós não podemos falar mentira, irmãos. Sabe? Se necessário for buscar restauração uns com os outros, vá atrás dessa restauração. Vá atrás dessa reconciliação com as pessoas que você feriu. Doa o que doer. Sabe, irmãos, não querer arrependimento e não buscar arrependimento é a mesma coisa a gente estar dirigindo um carro em uma direção que a gente sabe que a gente erra. Eu fiz um cálculo. Se você mudar
Perguntei para o Google. Se você estiver numa trajetória e mudar 3 graus da sua trajetória, em 100 metros você já vai estar 5, alguma coisa metros de distância do seu objetivo. Imagina em 1 quilômetro. Imagina, é só multiplicar por 10, né? Imagina em 30 quilômetros, em 100 quilômetros. Toda vez que nós entramos em uma estrada do pecado e achamos que estamos indo no caminho correto, nós estamos nos distanciando cada vez mais do propósito de Deus para nossas vidas. A palavra pecado, hermatia, do grego, vem no errar o alvo. O pecado é errar o alvo, o pecado é sair fora da presença de Deus, o pecado é não estar vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. Por isso precisamos nos converter, por isso precisamos ajustar o nosso direcionamento. Nós não estamos vivendo o que temos para nossa família, porque estamos em pecado. Por isso nós estamos vivendo o que deveríamos viver com nossa esposa, marido. Por quê? Porque estamos em pecados. Ajusta, irmão. Por isso que talvez relacionamentos com filhos não estão corretos. Por quê? Por causa do pecado. Ajusta. Acerte o alvo. Arrepende-se, volta. Não espera o arrependimento do outro. O nosso problema é que a gente sempre quer esperar que o outro se arrependa. Mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Não tem nada a ver com quem fez o mal para mim. Tem a ver como eu estou com Deus. Como que eu falo com Deus, como que eu tenho acesso na presença de Deus. Sabe? Deus sempre vai responder ao arrependimento genuíno. Deus sempre vai responder. Salmo 51, versículo 17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Por isso que quando você chegar diante de Deus, irmãos, chega do jeito que você é, como você é. Arrependimento, ele traz refrigério para a nossa vida. Ele traz alívio para a nossa história. Como que eu vou fazer isso? Irmãos, é específico. Pastor, como eu vou orar? Ore direto. Senhor, eu pequei. Mas não ora na mente, não. Se precisar ir para o mato, trancar no banheiro, ligar o som, falar com Deus. Deus, pequei. Senhor, eu menti. Senhor, assisti pornografia. Senhor, transei com a minha namorada. Senhor, e aí, se eu vou ficar aqui, irmãos, eu vou ficar a noite inteira falando de pecado aqui. Abra o seu coração, abra a sua voz. Arrependimento a gente não espera sentir vontade, amém, irmãos? Ai, estou com vontade de me arrepender, acho que hoje é o dia. Não. Pecado é pecado, e querendo ou não, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. Sabe, Deus quer transformar a nossa história, Deus quer transformar a nossa vida. Isaías 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus é generoso em te perdoar, em me perdoar. O que eu e você nós precisamos saber agora é o terceiro ponto da minha mensagem. Nós precisamos confiar na graça do nosso Deus. Nós precisamos confiar que o Senhor é um Deus bom, é um Deus que nos perdoa. Romanos 1,
Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 4:16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Assim aproximemos do trono da graça de Deus com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, confessar o pecado é confiar que Deus pode te perdoar. Quantos de nós confessamos pecado, mas não nos sentimos perdoados? Carregamos a culpa, carregamos essa dor. O diabo, ele é surdo, ele vai olhar para você e falar assim: você não foi perdoado, você é safado, você é safada, Deus não te ama, Deus não te quer, para com isso. Irmãos, nós precisamos chegar diante do trono da graça de Deus confiante que receberemos perdão. Nós não podemos ficar, quantas pessoas, irmãos, ficam se martirizando porque acha que não recebeu perdão. Se Deus entregou o seu filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar, por que não nos perdoaria? Existe perdão para mim e para você, existe esse momento de refrigério. Existe graça sendo derramada para nós todos os dias. Sabe, em Cristo Jesus, a sentença que estava sobre nós foi cancelada. Em Cristo Jesus, a culpa que nós carregamos foi cancelada. Nós temos alguém a quem socorrer. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário, removendo inteiramente, escravando-o na cruz. A cruz de Cristo nos perdoa. A cruz de Cristo nos dá acesso ao perdão de Deus. Nós somos chamados a entrar com confiança na presença de Deus. Nós somos chamados a entrar com confiança para receber perdão. É uma confiança que não é de rejeição. Irmãos, Deus não vai te rejeitar. Ah, pastor, mas você não sabe meu pecado, nem quero saber. Se quiser me contar, às vezes é bom, porque a palavra de Deus diz que Tiago fala que a gente deve confessar nosso pecado uns aos outros para que sejamos curados. Talvez o que te falta para você ser curado é confessar o seu pecado para alguém. Quem já chegou a confessar pecado para alguém? Eu vou montar um confessionário aqui na igreja e vou marcar o dia do confessionário e vou pedir uns 3 pastores amigos meus para vir aqui. Vai estar escondidinho, não vai saber seu nome, não vai saber quem você é. Fala assim: pastor, senta aí e deixa os irmãos confessar para você. Nós devemos falar. Quando nós confessamos, já estou indo para o outro lado aqui, né? Mas só abrindo esse parênteses aqui. Quando nós confessamos pecado, quem aqui já confessou pecado para alguém? Não, estou passando por isso, por aquilo. Irmão, é bom, não é? Cara, sai um peso de você. Sai assim, olha, você é curado. Sabe? Confesse. Confesse seu pecado. Confesse, fala com alguém. Saiba que você vai encontrar graça, misericórdia. Sabe que você vai encontrar favor de Deus. Você precisa abrir seu coração, irmão. Talvez você não quer falar com a sua esposa, com o seu marido. Nos procure. Procure a liderança da igreja. Ninguém aqui vai te acusar. Ninguém aqui vai apontar o dedo para você e vai falar pecador, pecadora. Pelo contrário, nós vamos orar com você. Você vai encontrar graça. Você vai encontrar favor de Deus.
O único que tem a função de acusador é o diabo. O diabo vai te acusar, irmão, irmã. O diabo vai te acusar, o diabo vai te paralisar. O diabo vai dizer: você não encontrou graça, você não encontrou favor. Mas em Cristo Jesus, se for preciso, Jesus vai voltar para te restaurar. Jesus veio até Pedro, restaurou Pedro. Jesus está aqui nessa noite para te restaurar, meu irmão, minha irmã. Jesus está aqui nessa noite para fazer você sair daqui leve. Para dizer para você: volte a fazer o que você fazia. Volte a fazer o que você fazia quando você converteu. Volte a fazer aquilo que você fazia quando você me amava, quando você me buscava todos os dias. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. É isso que eu te peço. É isso que eu espero de você, Pedro. Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Uma culpa de pecado por ter negado Jesus e depois ainda por não amar Jesus da forma correta, por não amar Jesus a ponto de entregar a sua vida por ele. Eu te amo como amigo. Irmãos, existe graça para nós. O homem, o mundo, o maligno, ele quer te destruir. Mas Deus não. Por que Deus te mataria? Por que Deus olharia para você e diria: você não presta? Nós já sabemos disso. Pelo contrário, Deus vem e fala: filho meu, tem perdão para você nessa noite. Tem graça para você nessa noite. Nós não podemos ter medo de nos encontrar com o trono da graça do Senhor. Assim como o filho pródigo não teve medo, irmão. Sujo, humilhado, porém arrependido. Porém buscando um novo estilo de vida, buscando uma nova história. Deus não apenas aceita o filho pródigo, o pai não aceita o filho pródigo, pelo contrário, o pai o restitui tudo que ele tinha levado: roupa, comida, aliança. Volta para tua casa, filho. É isso que eu quero trazer para vocês essa noite. Existe uma casa que o Senhor quer nos dar, existe uma casa que o Senhor quer nos entregar. Existe perdão. Sabe, imagina comigo aquela pessoa que ficou por anos devendo o banco. Por uma ocasião ou outra, a conta foi paga. Alguém pagou essa conta para a pessoa. A pessoa está livre dessa conta. Mas a pessoa ainda tem medo. Tem medo de um dia o banco vir tomar suas coisas. Aquela pessoa aceitou o perdão da dívida? Não. Ou talvez até entendeu: não, minha dívida foi perdoada, mas ela não sabe viver de forma livre. Quantos de nós entendemos que as nossas dívidas foram perdoadas? Quantos de nós entendemos que o perdão foi dado, que nós temos acesso ao trono da graça de Deus, mas nós vivemos como se fôssemos imerecedores dessa graça, imerecedores desse perdão? Irmãos, por Cristo Jesus, nós merecemos o perdão. Em Cristo Jesus, nós somos justificados. O que nós precisamos entender é que diante dessa justificação, é que diante desse perdão merecido, desse perdão imerecido, mas que o Senhor nos deu, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso andar do mesmo jeito que eu vivia. Eu não posso viver da mesma forma que eu vivia. Eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Minha vida é outra.
Eu ando de acordo com os princípios de Deus. Eu falo não para o mundo, eu falo não para o pecado todos os dias da minha vida. Irmãos, cair é do homem, levantar é de Deus. 7 vezes o justo vai cair, 7 vezes o Senhor vai levantar. Se precisar pedirmos perdão 70 vezes 7, nós não vamos pedir? Pediremos. E aceitaremos perdão? Aceitaremos. Mas o que nós não podemos é nos entregar uma vida de pecado, confiando nessa graça também, né? O que a gente consegue dizer não é não. O que a gente consegue dizer não para as coisas do mundo é não. Deus já nos perdoou. Vamos parar de nos punir. Nós devemos viver como filhos e não como escravos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos libertos por Deus. O diabo não pode invadir a nossa mente. O diabo não pode invadir quem somos e para dizer o que podemos e o que não podemos. Nós somos filhos de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que não podemos viver escondidos e escravizados pelo pecado. Nós precisamos confessar e arrepender e confiar na graça de Deus. Pequei. E agora? Reconheça o seu pecado, arrepende-se e confie na graça de Cristo. É isso que eu e você precisamos entender nessa noite. E sair daqui feliz e alegre, porque nós temos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos faz andar de acordo com a vontade dele. 1 João capítulo 2 versículo 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que não peque. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, precisamos nos arrepender, precisamos chamar por Jesus, o advogado, o conselheiro, o que vai nos direcionar. A única coisa que eu quero dizer para nós essa noite é uma das coisas, para a gente encerrar aqui. A única forma que a gente tem de vencer o pecado, irmão, irmã, é conhecendo a palavra de Deus. É conhecendo o que Deus quer de nós e a nosso respeito. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite nela de dia e de noite. Decore a Bíblia. Pega um livro da Bíblia, começa pelas cartas das igrejas, começa pelo livro menor e leia esse livro 2, 3 vezes por dia. Leia 1 João todo dia. Todo dia você vai ler 1 João, até você ficar cansado de 1 João. Até alguém te perguntar o que eu pedi para você abrir 1 João capítulo 1 e você já sei, pastor, vai falar sobre isso. Leia. Depois você passa para outro. Inculque na sua mente a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmãos, sem relacionamento com Deus, nós não vamos conseguir vencer o pecado.
Dietrich Bonhoeffer, um homem judeu que trabalhou nos campos de concentração, foi preso pelo nazismo. Ele diz algo interessante no livro Discipulado dele. Ele fala o seguinte, essa frase me marcou muito, uma das poucas coisas que eu lembro desse livro. Não tem como discipular alguém sem antes esse alguém ter um discipulado com Cristo. O nosso primeiro discipulado individual precisa ser com Cristo. O primeiro amor da nossa vida tem que ser Cristo. A primeira pessoa que você fala todos os dias tem que ser Cristo. A primeira coisa que você lê tem que ser sobre Jesus, tem que ser sobre Deus. O que você precisa fazer, a primeira coisa que você acordar no seu dia, é falar com Deus, irmão, irmã. É entregar a sua vida a Deus. Só assim você vai vencer o pecado. Só assim você vai conseguir ser aquilo que Deus te chamou para ser e para viver. Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Eu não sei o pecado que está aí. Eu não sei aquilo que você precisa confessar nessa noite. Mas você precisa confessar. Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa deixar Deus te curar, te tratar, dizer o quanto te ama, o quanto quer mudar a sua história. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados esta noite. Nós temos errado diante de Ti, vivido de qualquer forma. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados como igreja do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós estamos nos destruindo, nos afastando de Ti. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, nós acreditamos e confiamos nesse trono da graça do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Clamamos ao Senhor, nos faça mudar de direcionamento, nos faça mudar, acertar o alvo, nos faça ir para a Tua presença. Senhor, nós não conseguimos mais viver sem Ti,
Nos perdoa por nos afastar do Senhor, nos perdoa por viver de acordo com o nosso querer, nos perdoa por viver de acordo com as nossas vontades. Pai, eu te peço em nome de Jesus, receba-nos como teu filho, receba-nos como teu filho, receba-nos como teu filho, Senhor. Teu amor e teu favor sobre nós, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Que haja nessa noite refrigério. Que haja nessa noite salvação. Que haja nessa noite conserto com o Senhor. Que haja nessa noite esperança de vida. Esperança de vida na tua presença. Que possamos ouvir nessa noite que o Senhor nos ama, que possamos ouvir nessa noite, de fato, que o Senhor entregou o seu Filho em nosso lugar, que somos livres para fluir em Ti, para crescer em Ti, para cumprir a obra que o Senhor nos chamou, o propósito que o Senhor nos chamou. Nos ajude, Senhor, a confessar os nossos pecados, Pai. Nos ajude a odiar os nossos pecados. Nos ajude a entender que os nossos pecados atingem o Senhor, a tua santidade. Deus, tem misericórdia de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Amém. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de um refrigério para nossas almas. E se você precisar, irmão, de confessar algum pecado, nos procure. Sabe? Se você me mandar uma mensagem essa semana, pastor, eu preciso confessar um pecado, eu vou abrir minha agenda a qualquer horário que você puder. Você vai ser mais importante do que qualquer outra agenda minha. As mulheres podem procurar minha esposa, os homens podem me procurar, se quiser ser em casal, nos procure. Mas Tiago vai dizer para nós que se a gente confessa os nossos pecados, nós recebemos cura. Se você sente que você não consegue carregar sozinho essa dor, essa culpa, nos procure para você ser curado. Ou se quiser procurar qualquer outro irmão também que você confie, não tem problema. Mas eu quero deixar essa porta aberta para vocês. Não carregue esse pecado com vocês. Confesse. Para que haja cura na vida de vocês. Nós estamos de portas abertas para vocês, amém? Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Estenda seus braços, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra pastoral, por essa palavra de colhimento do Senhor, nos chamando, Senhor Deus, para um tempo de aliança, para um tempo de santidade no Senhor, de envolvimento com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe e guarde a tua igreja. Resplandeça o rosto do Senhor sobre eles. Vá diante deles. Eu declaro 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus.